Bem-vindos à Politec. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje vou começar com uma pergunta. Vocês sabem o que é a chamada educação liberal? Os números históricos da educação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, apontam para um acesso cada vez mais amplo ao ensino fundamental e médio e até mesmo ao ensino universitário. No entanto, existe uma tradição anterior de ensino para entender que essa tradição é diferente daquilo que nós chamamos hoje de ensino, de educação. Nós devemos entender que essa educação em instituições, em geral, é apenas aquilo que eu vou chamar nesse vídeo de educação formal ou educação técnica. E antes de falar o que não é educação formal ou técnica, eu vou falar o que é que eu vou chamar disso, de educação formal ou técnica. Essa educação é uma educação para fazer algo, ou seja, ela é uma educação para uma atividade e é uma atividade profissional, na produção de bens ou no fornecimento de serviços. É uma educação voltada então para a inserção de um sujeito no mercado e para, com essa inserção, que o sujeito possa satisfazer as necessidades de consumidores. Ou seja, uma educação voltada para os outros, não é educação voltada para si. Bem, essa educação não é um problema. Ela é, de fato, muito importante. É necessário ter conhecimento técnico, especialmente nas áreas que são mais técnicas do que outras. E é necessário, sim, satisfazer as necessidades de outras pessoas em uma economia de mercado. Mas essa educação não deveria ou não deve ser o todo da educação. Essa educação é voltada para terceiros, para satisfação de desejos alheios. Mas e o mundo desse indivíduo que tenta, ou que vai tentar na economia de mercado, satisfazer esses interesses alheios? A satisfação dos próprios interesses ou desenvolvimento desse indivíduo seria a outra metade, que é a outra metade perdida da educação, que é a educação liberal. E aqui vejam, já é possível discernir alguma coisa nessa educação, ou nesse conceito dessa educação. Ela não é voltada para um ato produtivo econômico, não é voltada para terceiros, não é voltada para um mercado. Ela é voltada exclusivamente para o sujeito que aprende. E outra coisa, ela é, mais uma vez, é importante frisar, ela é uma educação, ela não é um hobby, ela não é uma atividade de simples curiosidade. Ela é, de fato, um processo, ou faz parte de um processo adequado de educação, que ultimamente não é mais tão valorizado. Mas o que é, mais precisamente, uma educação liberal? O que é o liberal nessa educação? Aqui o termo liberal não tem nenhuma relação com a ideologia política ou econômica, liberalismo. Liberal é um termo que tem uma ancestralidade muito mais antiga. Nos clássicos e nos medievais você já vai ver a classificação de algumas formas de conhecimento, algumas disciplinas como liberais. Nessas classificações, aquilo que é liberal é oposto ao que é simplesmente mecânico, ou seja, as artes liberais seriam aquelas voltadas não para um fazer mecânico, para a produção de bens, por exemplo. Elas seriam voltadas e dignas para uma espécie de liberdade interna, ou seriam, então, dignas das pessoas que possuem essa espécie de liberdade, que, mais uma vez, não é a simples liberdade dos modernos, não é a liberdade como simples imunidade ou defesa contra intervenção externa. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma liberdade política ou jurídica. Bem, mas o que é essa educação capaz de fornecer e criar essa liberdade, ou adequada a pessoas que possuem ou desejam essa liberdade? Como vimos, ela
não é voltada para fazer algo, para satisfazer desejos alheios. Ela é voltada para o eu, para um indivíduo que pretende aprender, pretende se esforçar nesse sentido. E aqui nós temos o primeiro pressuposto para entender bem, se o indivíduo deseja esse processo de educação, ele deseja sair do estado originário, ou do estado originário em que ele está. Isso fica mais claro quando nós temos o exemplo de um ser humano recém-nascido, uma criança que tem potencialidades, obviamente, ela pode crescer para ser um Mozart, um Beethoven, pode crescer para ser um Shakespeare, mas se ela não tiver treino na direção desse aperfeiçoamento, ela não vai realizar essas potencialidades, ela não vai sair dessa posição, desse estado em que isso tudo está em potência, para o estado em que isso se realiza. Além desse primeiro pressuposto que eu falei, além de entender que o ser humano não nasce pronto, nós já entendemos aqui que para chegar à realização da sua natureza, ou seja, das suas potencialidades, ele precisa de esforço, mas não é só um esforço pontual, é um esforço habitual. Isso talvez fique mais claro, fique mais compreensível com um exemplo mais palpável. O exemplo que eu vou utilizar aqui é o exemplo da musculação, que é um exercício físico. Muitas pessoas frequentam academias, sabem que aqueles que frequentam, que vão à academia de ginástica, não querem ganhar músculos para usar esses músculos numa atividade externa. Eles querem desenvolver o corpo ou fazem isso por saúde, que também é um fim em si mesmo. Mas é que tá. Uma minoria pode utilizar esse desenvolvimento numa atividade externa. Um atleta de musculação pode acabar indo para as Olimpíadas, mas essa não é a regra. O objetivo do atleta, nesse caso, é o desenvolvimento físico ou a saúde. E nada disso ele faz para satisfazer, em geral, vontades alheias. Ele faz isso porque ele compreende esse desenvolvimento muscular, esse desenvolvimento do corpo, como algo bom em si mesmo. Do mesmo modo com a saúde. Se ele faz um exercício por saúde, ele compreende a saúde como algo bom em si mesmo. E se nós podemos utilizar esse raciocínio no campo do corpo, nós também podemos utilizar esse raciocínio para falar do campo da mente. E quando eu falo mente, eu falo aqui no universo interno, espiritual do ser humano, tudo aquilo que não é corpóreo. Então você tem uma série de habilidades humanas que são intelectuais ou emocionais, ou que envolvem capacidades da mente, como imaginação, memória, capacidade criativa, capacidade artística, que podem ser desenvolvidas como fins em si mesmos, mas esse desenvolvimento exige, assim como o treino de um esporte, um esforço habitual. E isso tudo parte de uma escolha nessa direção. Então vejamos aqui, temos até agora o elemento de que o ser humano, o pressuposto de que o ser humano não nasce pronto, o pressuposto de que ele tem potencialidades, o pressuposto de que ele pode realizar essas potencialidades. Mas como é que ele vai, no caso da educação liberal, no caso da mente, ou seja, no campo mais amplo do espírito, ou seja, daquele que não é corpóreo, como é que ele vai fazer isso, como é que ele procede nessa educação? Porque no caso do esporte é muito simples, você sabe que para ficar bom no esporte, para ser um bom esportista ou então para desenvolver musculatura, você precisa praticar habitualmente. Bem, é a mesma coisa no caso da educação liberal, no caso dos elementos abstratos ou morais ou intelectuais do ser humano. Que prática é essa? Bem, você tem duas alternativas, e são as alternativas que também existem no ensino técnico. Todo aprendizado que nós temos ou vem de um professor, seja numa aula presencial ou à distância, ou no YouTube, ou qualquer outra fonte, professor, ou você tem material escrito ou visual. Não tem para onde correr além dessas duas fontes. E no caso da educação liberal, como é que isso funciona? Bem,
São as mesmas fontes, ou um professor ou livros. Mas no caso da educação liberal, você tem alguns elementos a mais para escolher esses livros ou professores. Primeiro elemento, primeira atitude é, bem, assim como um esportista tem que ter determinada atitude, você tem que desenvolver também uma certa atitude. Mas aqui na educação liberal a atitude é de humildade. Por quê? Porque a educação liberal possui como base grandes obras. Aqui eu estou trazendo algo do Leo Strauss, que é um filósofo político muito conhecido, que ele diz que para essa educação é necessário ir às grandes obras. Por quê? Porque são as obras dos gênios. E se você tem tão pouco tempo de vida, por que você, ao invés de ler um grande livro de um grande professor, você vai ler um livro que daqui a 2 meses vai ser esquecido? Ou você vai ler literatura que daqui a 6 meses vai ser substituída por outra literatura da moda? Vejam aqui, mais uma vez, eu não estou falando de hobby. Eu não estou falando, e hobby é importante. Você tem que ter um momento de descanso, assim como um atleta tem que ter um momento de descanso. Estou falando de uma atividade que é voltada para o aperfeiçoamento. E você não melhora, não se aperfeiçoa sem sair de uma zona de conforto. Então, voltando, você vai ler as grandes mentes. Porque esses professores, esses mestres, ou já morreram, estão no passado, ou não nasceram ainda, ou seja, estão distantes no tempo, como falou Leo Strauss, ou estão distantes no espaço. Mas, embora exista essa distância temporal ou espacial, você vai ter acesso aos escritos desses autores. Esses escritos vão compor uma tradição. A nossa tradição é a chamada de tradição ocidental. Obviamente, você pode estudar outra tradição, você pode ler os chineses, você pode ler os indianos, você pode ler os pensadores que escreveram em árabe ou persa, mas já que você tem pouco tempo, você vai ter que fazer uma escolha. Como a minha tradição, e que está nos idiomas que eu compreendo, é ocidental, eu estudo essa tradição e é dela que eu vou tratar brevemente aqui. Vamos lá, vamos ao estudo em concreto, à educação liberal em concreto. Você vai fazer uma lista de livros e vai ter, por exemplo, os grandes filósofos, ou os grandes escritores, ou os grandes artistas. Essa é uma leitura que não é muito fácil, não é tão fácil quanto o livro que você vai ler para se distrair. Mas você vai ter acesso a um conhecimento que é universal. E é esse conhecimento universal que vai te tirar das limitações do cotidiano, da banalidade do cotidiano. Então vejam aí, você vai ter acesso a um espaço mental, um espaço interno, a um horizonte intelectual muito maior. E sobre certos aspectos a gente pode falar que essa é a liberdade da educação liberal. Você vai ler um Shakespeare e, por exemplo, com Romeu e Julieta, você vai ter acesso a temas universais. Um Romeu e Julieta faz tanto sentido ambientado na Renascença quanto hoje. Você pode ter uma adaptação moderna do Romeu e Julieta. E faz tanto sentido em um cenário da Itália renascentista quanto, por exemplo, da China moderna ou da África moderna. Então, assim, você encontra nessas grandes obras algo de universal, além dessa sabedoria que eu mencionei. E esse elemento universal é que faz com que essas obras nunca sejam esquecidas. Isso leva, com o tempo, a um aperfeiçoamento do seu eu interior, do seu horizonte mental, nem que seja simplesmente uma forma de sair da banalidade cotidiana. Além de escolher esse conjunto de obras, como é que se procede? Bem, você tem 1 hora por dia para atividade física, que é algo que você faz para saúde ou para desenvolver o seu corpo. Você vai ter que ter o hábito, sei lá, 1 hora por dia, de ler essas grandes obras, e vai ser algo que vai desenvolver a sua mente ou a sua saúde interna também, a sua saúde espiritual. A gente não está falando aqui só de inteligência em abstrato, como a inteligência de uma pessoa que é muito boa em matemática, ou a inteligência de uma pessoa que é capaz de decorar, ter uma memória incrível, não. Eu estou falando aqui de uma experiência com fontes
intelectuais, com fontes de sabedoria, de elementos universais do ser humano, de traços do ser humano que são universais e que são capazes de proporcionar muito mais do que essa inteligência em abstrato que eu falei. Com 1 hora por dia dedicada, e mais uma vez, não se trata de hobby, é um esforço que você vai fazer. Com 1 hora do dia dedicada a esses grandes autores, seja na filosofia, seja na literatura, seja no pensamento político, seja em qualquer outro, pode ser a teologia, seja em qualquer outro grande campo intelectual do ser humano, você vai retirar a sua mente dessa prisão do cotidiano e vai ter acesso ao que é universal. Sobre esse aspecto é que se dá a passagem do potencial para o real. Então, se você se aproxima do real ser humano, daquilo que você pode ser ao seu máximo no campo mental. Não é diferente, mais uma vez, do atleta que todo dia pensa em superar não os competidores, mas o atleta que pensa em todo dia fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Agora, em vez de fazer isso no campo físico, você que quer uma educação liberal vai fazer no campo intelectual. Eu tenho algumas sugestões para quem quiser começar, mas você pode deixar nos comentários o que é que você acha importante para começar ou alguma dúvida, como é que eu começo a ter essa educação, que livros eu posso ler, que livros de filosofia, que livros de política, qual é a literatura. Bem, além das referências que eu já falei, pode deixar o seu comentário. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês comecem a ter uma educação liberal. Tchau, tchau!